eu sou a Mayara Decotei e esse é o seu R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio, nós vamos falar de um tema que já foi bastante debatido mundo afora, a Covid-19. Mas dessa vez, nós vamos entender quais foram as sequelas deixadas por essa doença, mesmo agora, anos após o fim da pandemia. Por isso, nós vamos receber o Dr. Fábio Cunita, que é pneumologista e vai poder tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Mayara. Prazer estar aqui. Doutor, a gente fica pensando nas sequelas de tudo aquilo que nós vivemos durante a pandemia, né? Muita gente passou pela pandemia, teve Covid 1, 2. Eu, por exemplo, tive 3 vezes. E a gente começou a observar que alguns desses pacientes tiveram sequelas. Isso a gente tem dado o nome de Covid longa, né? Então, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a Covid longa, quais são os sintomas que ela apresenta e como que os pacientes têm lidado com isso. O que é a Covid longa, doutor? Então, Covid longa é uma síndrome, né? Ou seja, uma série de sintomas e de sinais que a gente acaba percebendo nos pacientes a partir de 3 meses do fim da doença, né? Então, as pessoas têm a doença aguda, depois que elas melhoram dessa parte mais sintomática inicialmente, algumas delas perduram com sintomas por mais de 3 meses, né? Inicialmente, a gente chamava isso de uma síndrome pós-Covid, até porque inicialmente os estudos ainda não tinham chegado num tempo de 6 meses, 1 ano de acompanhamento. Isso é uma coisa um pouco mais recente, a gente olhando lá para trás na época da pandemia mais importante, a gente conseguiu entender que muitos ficaram com uma série de sintomas que acabam atrapalhando no dia a dia da pessoa, né? Atualmente existem várias definições dos sintomas e dos sinais como um todo. Acabou que a OMS e algumas organizações mais à frente dos estudos vem falando basicamente em três braços desses sintomas. Tem os braços físicos, os braços psíquicos, psiquiátricos, psicológicos e os braços cognitivos, né? Então, cada um deles tem uma série de sintomas e, em tese, por colocação, por definição, a pessoa precisa ter pelo menos 3 deles para poder se chamar de uma Covid longa. E quais são as pessoas mais propensas, digamos assim, a desenvolver esse tipo de Covid longa, por exemplo? Como é que eu posso identificar que eu posso estar com esse tipo de sintoma e que me leve a procurar um médico, por exemplo? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma definição clara, né? A Covid é uma doença muito recente, se for comparada com diversas outras, né? Inclusive respiratórias, para as pessoas terem uma ideia. Para mim, né? Eu sou pneumologista, então uma doença conhecida e até muito conhecida do povo. A tuberculose, por exemplo, já é sabida há milênios, por exemplo, né? E a Covid é uma doença que tem estudos só há 4, 5 anos no máximo. Então, uma coisa que ainda está sendo investigada. Atualmente, se entende que as pessoas que estão em maior risco são aquelas que têm mais comorbidades, ou seja, tinham doenças previamente ao início da Covid, aquelas que ficaram mais graves durante o curso da doença. Então, possivelmente, quem tinha maiores fatores de risco para desenvolver uma doença mais grave acabou também tendo uma maior chance de fazer um Covid longo. Estudos atuais, né, inclusive os que já foram citados pela OMS, pelo Ministério da Saúde, apontam, por exemplo, o uso de corticoide durante a internação como um fator de risco. Isso não deve ser levado ao pé da letra, né? Ou o corticoide causou isso. Hoje em dia a gente sabe que no início era um tabu usar, né? Mas por menção ao MERS e as outras síndromes de coronavírus que tinham como uso do corticoide um fator de mau prognóstico para o paciente, né? Depois foi visto que não, que o corticoide foi um bom tratamento e ajudou as pessoas. Mas quem precisou de corticoide, muito possivelmente foi quem ficou mais grave. E por isso, as pessoas que utilizaram acabaram tendo Covid longo, com uma maior chance. Por outro lado também, quem ficou mais grave ficou mais tempo no CTI, ficou mais tempo acamado, e isso faz perder força muscular, faz perder condicionamento físico e também ficou mais inflamado da parte pulmonar.
todos os outros sistemas, inclusive coração. Tivemos casos de miocardite por Covid, encefalite, por mais que tivesse sido mais raro do que a própria pneumonite. Só demonstra que as pessoas que ficaram mais tempo confinadas acabaram tendo uma chance maior de ter esse tipo de doença. Então, quer dizer, nunca é só o Covid, né? A gente tem aí as pessoas que desenvolvem essas outras doenças e aí, uma vez que identificou que depois da infecção, depois de um tempo, está aí apresentando sintomas um pouco diferentes, qual é o tipo de tratamento que a gente pode ter com um paciente como esse? Eu sei que tem casos específicos, como o senhor falou agora, de pessoas que aparecem com um problema no coração, problemas cognitivos, mas quando a gente identifica que aquele paciente está com uma sequela de uma Covid, por exemplo, qual é o tipo de tratamento que a gente pode fazer com esses pacientes? Como você falou, o tratamento depende de qual tipo de sintoma, né? Então, são coisas muito, muito distantes. Por exemplo, tem pessoas que ficam com perda de memória recente, isso entra no campo cognitivo. Inclusive, eu tive na Covid e eu percebi que a memória ficou daquele jeito. Muitas pessoas, inclusive colegas meus, ficaram com um pouco de uma lentidão para raciocínio, uma dificuldade de relembrar coisas que aconteceram, troca de palavras. Isso ainda não se tem a causa, né? O porquê que a doença fez esse tipo de coisa com as pessoas, se foi só pelo fato do confinamento, estresse pós-traumático de pessoas que ficaram no CTI, mas muitas pessoas não chegaram nem a entrar no CTI e acabam ficando com esse tipo de sintoma. E tem os outros sintomas que são do outro lado, né? São mais físicos. Tem os psicológicos, né? Ansiedade, depressão, né? Mas também tem os mais físicos, que são fraqueza muscular, dificuldade de respirar, a gente chama de dispneia, ou mesmo um cansaço inespecífico que às vezes a pessoa não consegue nem diferenciar se isso é cansaço físico ou se é realmente uma falta de ar. E aí as causas são diversas, né? Podem ser respiratórias, musculares, podem ser cardíacas, então só mesmo caso a caso a gente consegue definir o que pode ser a causa da queixa daquele paciente. Engraçado que esses tipos de sintomas que o senhor está citando são sintomas que geralmente quem teve a Covid sentia enquanto estava infectado, né? A falta de ar, a fraqueza, isso tudo. E depois da doença permanece um pouco, né? Eu acho que é o que chama a atenção do paciente. Nossa, mas eu já tive Covid há tanto tempo. Eu continuo com uma falta de ar ou com essa dor específica aqui ou ali que eu sentia na época da infecção. Esse já pode ser um alerta para procurar um médico, pelo menos para entender o que está acontecendo, né, doutor? Principalmente se é um sintoma que está afetando o dia a dia, né? Então, a gente recomenda que procure um médico para avaliação inicial, justamente se esse tipo de sintoma está dificultando suas atividades de lazer, o seu trabalho e suas tarefas básicas de casa. Não apenas uma sensação de cansaço, mas que não tenha nenhum tipo de impacto. Assim, aqueles que realmente estão tendo dificuldade de fazer as tarefas que são comuns a ela num âmbito antes da doença, né? E agora virou uma outra realidade. Aí sim é indicado procurar o especialista. O senhor falava de estudos, né? A gente tem aqui muito interessante da The Lancet, que fala que mesmo após 2 anos do fim da pandemia, mais de 90% das pessoas que participaram da pesquisa, que foi publicada pela revista, afirmaram que continuam apresentando alguma alteração respiratória, algumas delas graves, inclusive. E por que isso acontece, doutor? De forma ampla, assim, a maior parte das pessoas que tiveram sintomas e permanecem com sintomas por 1, 2 anos, em geral, salvo exceções, não chegam a ser a síndrome de Covid longo, com 3, 4, 5 sintomas, às vezes perdura um deles, né? E geralmente os mais graves, que limitam mais as pessoas, são os de falta de ar e a de fraqueza muscular. A gente participou de um estudo, né? Eu, a colega Nina, lá do Instituto de Doenças do Tórax da FRJ, a gente fez um estudo inicialmente, que até foi publicado na CHEST, sobre avaliação de acompanhamento de pacientes que tiveram Covid mais grave. Os que foram entubados, ficaram em CTI em observação e que precisavam de alto fluxo de oxigênio. E a gente acabou percebendo que os que ficaram mais tempo com falta de ar, mais tempo cansados, foram aqueles que desenvolveram algum outro tipo de doença secundária à primeira agressão, né? Nem sempre é só por ter tido a doença, a pessoa tem esse prolongamento de sintomas, mas também muitas vezes a própria Covid, a gente viu alguns casos assim, além dos relatos lá de fora, a gente viu pessoalmente casos de pessoas que
tinham sintomas inespecíficos antes. Eu tinha uma dor articular, eu tinha um cansaço aos pequenos esforços, teve Covid e deflagrou uma outra doença pulmonar, né? Pneumonia em organização, doenças secundárias a doenças reumatológicas. Foi visto que quem teve Covid, comparado com quem não teve, ou teve só, por exemplo, influenza, gripe, teve uma chance pelo menos duas vezes maior de desenvolver uma doença autoimune. Por exemplo, nesse estudo da The Lancet também, eu falando sobre isso, eles também mostraram que algumas pessoas tiveram inflamações pulmonares causadas pela Covid e acabaram desenvolvendo fibrose. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a fibrose, se realmente existe essa relação da fibrose com o que o senhor está explicando. Existe. A fibrose pulmonar, né, para ficar mais claro, é um termo genérico, né, utilizado no meio médico também, mas mais por questão generalista, que são um grupo de doenças que estão relacionados com uma inflamação, geralmente não é uma inflamação aguda, como Covid, mas uma inflamação crônica, que causam, a gente chama de um remodelamento do órgão, e ele fica menos elástico e ele fica menos complacente, ou seja, ele comporta menos volume de ar e ele expira menos volume de ar. E isso é um dos fatores de prolongamento de sintomas. Mas as fibroses elas são divididas em uma série de tipos de fibrose. Algumas, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática não tem muita relação ao Covid. É uma doença grave, de curso curto, 3 anos do início até a morte da pessoa. As fibroses relacionadas ao Covid estão relacionadas mais ou às pneumonias, como você falou, é mais uma pneumonite secundária à inflamação inicial. Então, por exemplo, pneumonias em organização, que são pneumonias secundárias a essa agressão inicial da pneumonite viral pelo coronavírus, facilitaram com que muitas pessoas, posteriormente, apresentassem algum desdobramento de fibrose. Outras desenvolveram síndromes autoimunes, doenças reumatológicas, e esse tipo de doença autoimune pode ter um comportamento pulmonar e também, ao longo do tempo, causar uma fibrose pulmonar. Mas muitas pessoas que foram, por exemplo, acompanhadas nesse nosso grupo lá do Fundão, a gente tem um grupo de especialistas em doenças do interstício, que é quem vê esse tipo de doença pulmonar, a gente viu que a maior parte acaba regredindo as imagens de alteração na tomografia. Nem todos, mas muitos melhoram a função pulmonar. Mas aí para isso precisa ter um acompanhamento regular e uma reabilitação muito importante para poder voltar a um estágio semelhante ao que era antes da doença. E nessa reabilitação entra a fisioterapia respiratória, né? Isso. Que a gente já sabe que é muito importante no tratamento de quem está saindo de uma Covid, de uma doença respiratória e precisa que todo o sistema volte ao normal, né? Então, eu queria que o senhor falasse para a gente também sobre a importância disso, da fisioterapia respiratória no tratamento para pessoas que tiveram a Covid e que tiveram até essas complicações todas que o senhor está contando, né? É muito importante a gente dar atenção para isso, né? Uma fisioterapia respiratória, ela pode melhorar e muito no tratamento desses pacientes, né? Principalmente nesses pacientes que tiveram sequelas pulmonares ou sequelas físicas, de fato, né? Fraqueza em relação à internação prolongada. A gente viu uma diferença muito grande quando a gente começou a receber as equipes de fisioterapia, não só lá no Fundão onde eu participei, também na Rede DOR, que eu também atuei bastante. As equipes de fisioterapia direcionadas ao pessoal que ficou internado prolongadamente após o Covid foram decisivas para a melhora mais rápida dos pacientes. Inclusive, fica a recomendação de reabilitação após a alta, é muito importante, não só respiratória, mas também motora. O condicionamento físico da pessoa como um todo faz com que ela se recupere mais rápido da parte respiratória, porque a musculatura acaba compensando tudo aquilo que foi perdido, que pode ter sido perdido depois da doença. Vale lembrar também que eu falando assim, de fibrose, de internação prolongada, isso foi uma minoria dos pacientes, né? Ao longo das ondas, das variantes, Delta, Ômicron, isso foi diminuindo, inclusive por causa da vacinação, que é hoje em dia um dos principais fatores de proteção, tanto para o Covid grave,
como para o Covid longo, né? Imunização faz toda a diferença, né, doutora? A gente percebeu também a queda do número de pessoas infectadas, ou então daquelas que se infectaram, mas se recuperaram com muito mais facilidade depois que as vacinas começaram a avançar, né? Sim, a gente viu o maior impacto, ao meu ver, assim, foram 2 grandes impactos, né? O melhor entendimento da doença e as tentativas de tratamento numa época que a gente ainda não conhecia direito, né? Nos primeiros meses, depois que a gente entendeu que os corticoides e o bom uso deles, né? Não fazer isso de forma ampla, mas sim caso a caso, e também em alguns casos de anticoagulação, muitos doentes tiveram síndromes tromboembólicas, né? Trombose de pernas, embolia pulmonar, que é quando um coágulo forma dentro do vaso e isso impede o fluxo sanguíneo e acaba causando infarto pulmonar, infarto até miocárdio, encefalites mais graves. Então, esse tipo de tratamento mais focado foi uma das grandes mudanças de mortalidade. A segunda foi depois que as primeiras vacinas começaram a sair, posteriormente as que tiveram mais eficácia, né? Atualmente a gente está com a monovalente. Então, a partir daí é que a gente viu uma mudança no tipo de doença que estava acometendo a maior parte das pessoas e mais raramente a gente começou a ver os doentes que foram para a CTI entubados. Ainda falando sobre essas sequelas, o senhor já citou anteriormente que as sequelas cognitivas são as que chamam mais atenção, né, um paciente pós-Covid. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente de uma forma bem detalhada o que são essas sequelas cognitivas, onde elas agem no paciente e, a longo prazo, o que ela pode causar na pessoa que está apresentando esse tipo de sintoma. Sequelas cognitivas, eu vou acabar falando mais como pneumologista, seria mais uma área da psiquiatria, da psicologia. Elas englobam todas aquelas dificuldades, né, todos aqueles sintomas que a pessoa sente e atrapalham no dia a dia comum. Por exemplo, você está escrevendo com lápis, isso se chama praxia, né, e os movimentos finos podem ficar mais difíceis por causa desse déficit cognitivo. Mas o que as pessoas mais têm comentado é perda de memória de curto prazo, né, que é, por exemplo, o que eu fiz, sei lá, 10 minutos atrás, o que eu almocei. Isso é o que mais a gente acaba ouvindo em termos de dificuldade cognitiva. Outra coisa é troca de palavras, né? Não só as pessoas mais idosas, mas também as mais jovens acabam perdendo as palavras, foge, dá branco, e aí ela fica... e acaba tendo que usar uma palavra similar, né? Um sinônimo, para poder perpassar isso. Ainda não se sabe exatamente se isso é causado diretamente pelo Covid ou secundário a algum outro tipo de distúrbio de humor ou um distúrbio realmente psiquiátrico. E como é que a gente consegue relacionar, por exemplo, essas doenças do sistema respiratório com uma sequela cognitiva, né? Como que a gente consegue identificar que a partir de um problema respiratório a pessoa está apresentando problemas cognitivos? Como é que funciona isso? Eu acho que nesse sentido de correlacionar uma sequela respiratória com a cognitiva, não vejo como uma causa e efeito, né? A pessoa teve piora respiratória e por isso ela está tendo uma piora cognitiva. A maior parte das pessoas acaba não tendo a primeira parte, né? Falta de ar, cansaço, os esforços, e mesmo assim consegue fazer as coisas de atividade física, né? Esporte, mas mesmo assim no dia a dia acaba na conversa com os amigos, no trabalho, esquecendo de palavras, esquecendo do que fez recentemente. Então, assim, a correlação, na verdade, com relação ao Covid longo ou pós-Covid seria a pessoa ter esse tipo de sintoma que antes não tinha, mais os sintomas respiratórios, então entrando naquela gama de sintomas e sinais. Se ela tiver uma cognitiva, uma respiratória, uma física, pelo menos 3, 4, 5 delas, aí sim a gente consegue juntar isso e tentar direcionar isso como uma causa comum, o Covid. Mas para a gente dizer, essa falta de ar foi o Covid, essa perda tem que ter uma avaliação de cada especialista para sua parte, para sua queixa, né? Então, por exemplo, falta de ar. O pneumologista vai acabar vendo, mas vai acabar pedindo avaliação cardiológica, vai acabar pedindo avaliação de sono, e também as provas de função respiratória, tomografia, ou o que ele achar pertinente naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente, poxa, fico com falta de ar na hora que eu vou dormir e tudo mais. Será que isso é uma síndrome obstrutiva como uma asma?
pós-Covid? Ou isso é uma asma que a pessoa já tinha e piorou? Ou será que isso é um problema de coração? Ela acabou ficando com alguma insuficiência cardíaca, alguma coisa desse tipo, e isso é que está causando a falta de ar. Então, para cada caso, a gente segue uma linha de investigação de acordo com os resultados. E como é que a gente consegue diminuir os danos relacionados a isso? Uma vez que a gente identifica que está passando por esse problema, como diminuir? Né? Como passar a sentir menos esses sintomas? Atualmente, se sabe que quanto maior a carga de doença e maior a carga de vírus que a gente acaba recebendo na hora que contrai a doença, acaba impactando na gravidade, né? Então, por exemplo, quem se vacinou acaba se beneficiando não só de ter um Covid mais leve, mas com uma menor chance de desenvolver a síndrome de Covid longo, né? E as pessoas que, por exemplo, mantiveram mais distanciamento, principalmente na época auge, né, da pandemia, que tinha aquela cepa selvagem, que a gente chama, sem mutações, quem manteve mais longe, recebeu uma carga de doença menor, acabou se saindo melhor. Quem ficou menos tempo internado acabou se saindo melhor. Mas, assim, das coisas que as pessoas podem fazer para melhorar, basicamente, vacinação foi uma coisa que mudou muito. E aí a gente acaba entrando naquela coisa que todo médico acaba batendo na tecla, né? Alimentação saudável, sono reparador, um descanso apropriado e tratar as doenças que a gente já conhece. Então, assim, tem uma asma, faço uma bombinha e é isso aí. Não. Por exemplo, serviço de asma grave. Quem se tratar, asma grave é uma asma de controle extremamente difícil, o tratamento é diferente da asma habitual, só com remédio inalatório. As pessoas que estavam acompanhando e estavam tratando de forma adequada tiveram uma mortalidade até às vezes menor do que as pessoas que tinham uma asma mais simples, mas não se tratavam. Essa mania do brasileiro de se automedicar, né, doutor? Que acha que sabe qual é o remédio para qualquer coisa. Então, às vezes, eu não procuro um médico, um tratamento específico, porque eu tenho uma bombinha, eu fiz e acabou. E não acaba tendo um acompanhamento para saber se aquilo está com uma gravidade maior ou menor, ou se aquela bombinha é o remédio que tem que ser usado para o tipo de asma que a pessoa tem. E isso também acaba atrapalhando o tratamento, né? Sim, bastante. Às vezes, até a própria orientação que a pessoa recebe não foi adequada e aí acaba não sentindo a importância de um tratamento mais firme. Para a gente finalizar, doutor, da sua rotina de consultórios, de hospital, o senhor tem percebido diminuição no número de pessoas positivando para a Covid? Quando chega algum paciente positivo para a Covid, ele já chega muitas vezes já imunizado, então com os sintomas bem mais leves. O que o senhor tem percebido hoje, 2 anos depois da pandemia, em relação aos pacientes que ainda estão positivando para a doença? Em termos de volume, assim, se comparar com os primeiros meses e ano da pandemia, realmente o número de positivos caiu de forma muito importante. Isso reflete até uma possível melhora dos serviços, inclusive porque hoje em dia são mais facilmente disponíveis os testes para Covid, uma coisa que não era naquela época. E mesmo assim a gente vê como uma menor incidência o paciente que chega na emergência e positivo a Covid. Até recentemente eu tenho visto mais influenza, vírus sensicial respiratório, outros tipos de vírus que não o Covid. Mas a gente mudou o paradigma, na verdade, né? Antes a gente recebeu o doente Covid e ficava preocupado, é um doente que precisa de mais cuidado, independentemente da pessoa. Hoje em dia não, né? Aquela pessoa que foi vacinada geralmente faz uma doença muito leve, um resfriado, como se fosse um resfriado, uma gripe mais leve, e a gente tem uma menor preocupação com isso. O que mudou muito também é o perfil de paciente grave, né? Mais raramente eu vejo um doente que, por conta da infecção por coronavírus, precisou de, por exemplo, unidade de terapia intensiva, por exemplo. O volume é muito menor, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele CTI específico e único apenas para quem ficou com Covid. A gente tem leitos de isolamento, como sempre existiram para as doenças respiratórias, mas é um doente que vai ficar num CTI devidamente isolado, mas isso só demonstra que o volume de pessoas graves diminuiu bastante. É isso. Então, para você que está em casa vendo a gente e ainda está percebendo algum tipo de sintoma, o recado
procure um médico, faça o seu tratamento. E esse foi o nosso podcast R7 Fala Comigo. E se você gostou, encaminhe um link desse episódio para alguém que você acha que pode se identificar com o nosso tema de hoje, que foi sobre as sequelas causadas pela Covid-19. Até a próxima. Tchau, tchau.